Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, o capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, para que o ano seja novo. Continuo nessa linha. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos achamos? Amém. Acho que podemos até fechar a porta lá atrás, pastor Wilson. Acho que ninguém vai chegar mais, não? Bem, nunca se sabe, né? 1 Samuel 3. Aproveitando isso, irmãos, veja só o pensamento que me ocorreu aqui. Algumas coisas na vida, isso serve para tudo, tá? Profissão, mercado de trabalho, família. Algumas coisas na vida dependem de talento. Veja bem, tem gente que tem um talento para aquilo ali. Você vai num show ouvir um cantor, naturalmente um show gospel, eu estou falando aqui, né? E você percebe o talento daquelas pessoas. Algumas pessoas possuem talentos diferenciados. Você vê uma pessoa que cresceu muito na vida, porque Deus deu uma aptidão com os números, Deus deu uma aptidão com a informática, Deus deu uma aptidão para dar aula. Tem coisas na vida que dependem de talento. Uns vão ter mais e outros vão ter menos. Deus distribui os talentos, não dá para a gente negociar com isso. Tem coisas na vida que não precisa de talento. Por exemplo, a pontualidade. Você não precisa ser talentoso para ser pontual. Olha que pessoa extraordinária, que voz linda, que capacidade maravilhosa, por isso ele é pontual. Não, a pontualidade não precisa de talento. No mercado de trabalho, que em 2026 nós sejamos mais pontuais. Você não precisa de talento para chegar na hora. Não precisa de talento para você marcar um compromisso e chegar lá na hora que você marcou. Qual é o talento que precisa? Qual é o prodígio que precisa? Nenhum. É só chegar na hora. Posso ouvir um amém? Amém. Que coisa maravilhosa esse amém. Que em 2026 nós sejamos mais pontuais. Combinado assim? O culto começa às 9h15, o pessoal chega. Ainda chega conversando. Querido, louvor acontecendo, Deus sendo adorado. 9h20, vai chegando. Aí cumprimenta um, cumprimenta outro. Não, sejamos pontuais esse ano, em nome de Jesus. Eu quero ser mais pontual, você deve ser mais pontual esse ano, tá? O que isso tem a ver com o texto dessa manhã? Nada. É porque me deu vontade de falar isso daí, tá bom? 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou, e ele foi até Eli, e ele disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste.
Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Os nossos heróis possuem pés de barro. Não há um sujeito dentro das Escrituras Sagradas que você não possa observar na sua postura alguma coisa que não era o que nós chamamos de condizente com a vida. Eli, que aparece nesse texto, um camarada que foi um pai omisso, um sujeito que viu seus filhos roubando e não fez nada, viu seus filhos com uma vida sexual reprovável e não fez nada. Um sujeito difícil. Samuel, alguém que, segundo o historiador Flávio Joséfo, Deus o chamou com 12 anos. É muito provável que nessa altura do campeonato de 1 Samuel 3, ele tivesse por volta dos seus 12 anos. Alguém que nós amamos, um homem que foi usado por Deus em momentos cruciais da história do povo, mas que ouviu a voz de Deus e não soube discernir a voz de Deus. Os nossos heróis têm pés de barro. Uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada é que ela não esconde nenhum erro dos seus protagonistas. Quando nós olhamos a Bíblia numa leitura sincera, nós percebemos que essas pessoas não estão distantes de nós. Elas são absolutamente humanas, elas são gente como a gente. Ler o livro sagrado como uma experiência de uma coisa distante de nós não é a revelação divina. A revelação divina nos mostra que tudo o que é lido aqui é muito próximo de nós. A revelação divina mostrou a face humana do próprio Deus revelada em Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, sentiu sede. Jesus, mesmo sendo Deus, sentiu fome. Jesus, mesmo sendo Deus, sentiu ira. Jesus, mesmo sendo Deus, diante de um desafio, disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Então, ler a Bíblia Sagrada é fazer um autoexame. Ler a Bíblia Sagrada é se olhar no espelho. O que dizer do saltério dos Hebreus, para nós o livro dos Salmos? Angústia, revolta, perguntas ácidas ao próprio Deus. Quais são uma das maiores inquietudes do salmista? Que talvez sejam as suas e as minhas. Por que que os ímpios prosperam? Por que que os ímpios prosperam? Está querendo saber o salmista. Onde é que o Senhor está, Deus, que está vendo os ímpios prosperando e eu aqui passando aperto, eu que sou tão justo, tão bonitinho? A Bíblia é esse livro para nós olharmos enquanto a nossa alma é desnudada. A Bíblia não é um livro que nos coloca um critério ou um padrão intangível de conduta. Ser um homem da palavra de Deus e ser uma mulher da palavra de Deus não é sinônimo de perfeição, porque os critérios aqui são por nós alcançáveis, sem o peso dessa perfeição de uma pessoa que não erra, de uma pessoa que não tem os seus excessos, talvez de ira, talvez de descontentamento. Perfeição tem a ver com integridade, com coerência. Integridade é um sentido de coerência de vida, onde nós olhamos para o livro dos livros e percebemos que esse livro fala de gente como a gente, com os mesmos impulsos que a gente, com as mesmas dúvidas que a gente, com as mesmas dores que a gente, com as mesmas preocupações que a gente. Então, olhar para esse texto nessa manhã, para tentar estabelecer princípios para o ano que se iniciou, é perceber que Samuel é gente como a gente, que Eli é gente como a gente. E assim como Deus se manifestou em Samuel, assim como Deus se manifestou para Eli, Deus pode se manifestar em nós, gente como a gente.
Sua Bíblia está aberta, vamos perceber algumas coisas aqui, antes dos princípios. Repare comigo o versículo 1, a parte final, diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O escritor bíblico está nos ensinando aqui que no período em que esse texto acontece, Deus estava falando pouco com o povo. Deus estava falando pouco com as pessoas. As visões não eram frequentes e a palavra de Deus era muito rara. Você sabe que à medida em que as coisas vão se tornando escassas, nós vamos percebendo o valor delas. Quanto menor a quantidade acessível do que quer que seja, mais caro fica. Eu não sei se você lembra, no episódio que aconteceu aqui no sul do nosso estado, aquela enchente terrível que abalou toda uma cidade, o pessoal estava sem água, então falta de água. E aí tinha uma turma vendendo galão por R$200, R$250, R$300. Um galão que custa 10, que custa 15, que custa 20. Por quê? Porque está raro, então vamos inflacionar. Tem um probleminha de caráter nisso aí também, mas não é o ponto aqui hoje. Quanto mais escasso, mais nós percebemos o valor. Eu não sei se faltou água na sua casa nesses dias, lá em casa faltou. Eu estava no meio do banho, com o cabelo todo ensaboado. E você percebe o valor da água ali. Quanto mais raro, quanto menos acessível, mais você percebe o valor. Grife isso na sua Bíblia. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Talvez eu comece a entender por que Samuel tem dificuldade de discernir a voz de Deus, porque Deus estava falando pouco. Talvez nós comecemos a entender por que Samuel não tem essa habilidade tão grande para discernir que é a voz de Deus e não a voz de Eli, porque Deus estava falando pouco. Mas, olha o que diz o verso 3. Então Samuel se deitou no templo do Senhor, onde estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. O que significa antes que a lâmpada de Deus se apagasse? Levíticos capítulo 24, versos 2 e 3, diz que lá no templo tinha um candeeiro com 7 braços. E esse candeeiro com 7 braços, ele recebia óleo que permitia que ele queimasse durante toda a noite. Então, durante toda a noite, o candeeiro ia queimando, 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 e no amanhecer do dia já não queimava mais. Então, quando o versículo 3 diz, grife isso na sua Bíblia, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o versículo está dizendo o seguinte, acabando a madrugada, a véspera de iniciar o dia. Essa é a tradução da expressão, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Bem, quais são os princípios, então, dada essa introdução do texto? Em primeiro lugar, anote aí, para que o ano seja novo, aprenda a discernir a voz de Deus. Versículo 4, Deus chama o Samuel a primeira vez, ele não entende. Versículo 6, Deus chama o Samuel a segunda vez, ele não entende. Versículo 8, Deus chama Samuel a terceira vez e ele não entende. É muito fácil para cada um de nós aqui nessa manhã confundirmos a voz de Deus, por exemplo, com as nossas próprias opiniões. Nós temos opiniões tão fortes sobre o que acontece no mundo, que lá pelas tantas a gente começa a imaginar que a voz de Deus é a voz da nossa opinião, que a voz de Deus é a voz da nossa compreensão de mundo, que a voz de Deus é a voz da nossa filosofia, que a voz de Deus é a voz da leitura que eu faço do cenário. Em outras palavras, que Deus pensa como eu penso. Então nós podemos confundir a voz de Deus com as nossas opiniões. Segundo, nós podemos confundir a voz de Deus com o nosso sentimento. O menino está profundamente apaixonado pela garota, mas está apaixonado, está seduzido. Aí ele ora para Deus
se manifestar a ele e dizer, é essa moça ou não é essa moça, mas ele está apaixonado. E quanto mais ele ora, mais ele ouve Deus dizendo sim. Sim, é ela. Perceba que é ela, veja como ela te olha. É ela, moço. Confundimos a voz de Deus com a nossa paixão, confundimos a voz de Deus com os nossos sentimentos. Confundimos a voz de Deus com uma necessidade espiritual de aprovação para aquilo que nós já estamos decididos. Eu já decidi que vou comprar, eu já decidi que vou abrir, eu já decidi que vou fazer, mas eu sou espiritual. E porque eu sou espiritual, eu preciso de uma chancela de Deus para uma decisão que eu já tomei. E aí eu busco o Senhor, só que eu busco o Senhor, já assinei o contrato. Eu busco o Senhor, já abri o negócio. Eu busco o Senhor, já entrei na sociedade. Eu busco o Senhor, já escolhi a faculdade. Mas eu preciso da chancela do alto, porque eu sou espiritual. Porque lá na frente, se der errado, eu vou poder culpar Deus, porque Deus me autorizou. E porque Deus me autorizou e depois deu errado, Ele que arrume um jeito de me restituir. Confundimos a voz de Deus com a nossa necessidade de aprovação. Está tudo decidido. Você já fez os cálculos, você já fez a meta, você já estabeleceu o plano, agora você precisa da chancela divina. Então nós confundimos a voz de Deus com as nossas decisões já tomadas. Confundimos a voz de Deus com a voz das pessoas que nós respeitamos. E as pessoas que nós respeitamos, as pessoas que nós admiramos, os líderes religiosos, as pessoas de oração, elas possuem o pé de barro. Aí você quer tomar uma decisão e você confunde a voz de Deus com a voz do seu amigo, com a voz do irmão da igreja. Confundimos a voz de Deus com um acaso. Cada um tem a sua experiência espiritual. A vida espiritual, ela é muito mais do que a gente possa sistematizar, muito mais do que um dogma. Deus vai se manifestando a cada pessoa de um determinado jeito, não é esse o ponto aqui. Mas às vezes nós vamos forçando a barra para entender qual é a vontade de Deus. Deus, se for a sua vontade, eu vou entrar no carro aqui hoje e eu vou ver um outdoor caindo. Se for da sua vontade, Senhor, aquela folha ali vai cair. Se for da sua vontade, Senhor, hoje vai amanhecer nublado. Se for da sua vontade, fulano vai me telefonar. Se for da sua vontade, agora o telefone toca. Então nós confundimos também a voz de Deus com o acaso. Qual é o problema de Samuel? Ele é um escolhido de Deus. Ele é alguém que Deus vai usar para os momentos mais cruciais da história do Antigo Testamento, mas ele não sabe discernir a voz de Deus nesse momento. Depois ele aprende. Para que o seu ano seja novo, em primeiro lugar, nessa manhã tão linda, aprenda a discernir a voz de Deus. Deus está muito acima das nossas categorias de pensamento. Deus está muito acima das nossas opiniões sobre o mundo e sobre a vida. Deus está muito acima do limite da nossa própria consciência. O que nós somos diante da grandeza do pensamento de Deus nos faz admitir cada dia o quão pequenos nós somos. Veja bem, tem muita coisa que eu já pedi a Deus e eu estava convicto de que Deus ia me dar e Ele não me deu. Mas eu consigo fechar os meus olhos e lembrar de um arrepio que eu senti e eu entendi Deus falando, vai ser seu. E não foi. Não foi. Gente, você não consegue às vezes interpretar o que a sua esposa disse, você dorme na mesma cama que ela. A senhora às vezes não consegue interpretar o que o seu marido diz, vocês dividem o mesmo teto. Às vezes você fala A, o sujeito entende B, você fala B, o sujeito entende C. Aí Deus, que é o transcendente,
Deus que é o Todo-Poderoso. Deus que você não fica vendo de forma física todos os dias, que você não toca, que não te é palpável porque é soberano. É natural que às vezes Deus diga uma coisa e a gente entenda outra. Faz parte. A gente entende diferente o que o outro diz. O que o outro diz. O pessoal vai lá e te manda um podcast no WhatsApp. Aí, para remir o tempo, você põe lá de 2 vezes. Inclusive, o pessoal que é aqui da igreja que trabalha com negócio de tecnologia, já está na hora de propor 4 vezes. Porque o de 2 vezes já não está dando mais conta. Bota lá 2 vezes. Aí está lá reproduzindo em dobro aquilo que a pessoa falou. Louvado seja Deus. Você não entende. Você tem que voltar. Uma oração para essa manhã de domingo. Senhor, nos ajude a discernir a Tua voz. Nós queremos aprender a discernir a Tua voz. Nós queremos entender se é o Senhor que está falando ou se são os nossos sentimentos que falam. Se é o Senhor que está falando ou se são as nossas ambições que falam. Se é o Senhor que está falando ou se é a nossa imaginação que está falando. Nós queremos aprender a discernir a Tua voz. Peça isso para Deus. Acorde todos os dias dizendo: Senhor, se tens alguma coisa para falar comigo, que eu entenda de maneira clara, translúcida, sem ruídos. E que esse ano eu e você venhamos a mergulhar na palavra do Senhor. Em segundo lugar, repare comigo o verso 1 e o verso 7. Para que o ano seja novo, além de servir, conheça a Deus. Além de servir, conheça a Deus. Preste atenção nisso aqui. O versículo 1 diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Repito, os historiadores estimam que aqui o menino já tinha uns 12 anos. O menino de 12 anos daquele tempo não é como o menino de 12 anos do tempo de hoje. O menino de 12 anos daquele tempo já tinha grandes responsabilidades. Com 14 ele já devia estar casando. É diferente. Os 12 daquele tempo com os 12 de hoje, mas era um menino novo. E diz o texto que ele servia ao Senhor. Seus amigos estavam no bar, mas ele estava no templo. Seus amigos estavam na balada, mas ele estava no templo. Os seus amigos estavam fazendo outras coisas, mas ele estava no templo. Ele servia ao Senhor. Agora olha o que diz o verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Grife isso. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. O verso 1 diz que ele... O verso 7 diz que ele não... Sabe o que isso significa? Que é possível você servir ao Senhor sem conhecê-lo. É possível você ser um devoto da igreja sem conhecê-lo. É possível você ser um membro que frequenta a reunião de oração todos os dias, que está aqui todos os domingos, que vai vir para o culto das 9, para o culto das 18, para o culto das 19h30, vai sair daqui, vai arrumar uma vigília, vai para o monte e não conhece a Deus. Porque uma coisa é servir a Deus, outra coisa é conhecer a Deus. Tem muito ativista. Você que tem um pouquinho de tempo de igreja vai concordar comigo. Tem muita gente que serve a Deus e não conhece. Porque uma coisa é fazer algo para Deus, outra coisa é conhecer a Deus. João 15:15, Jesus diz uma das coisas mais emblemáticas do Evangelho: eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos. Isso é emblemático. É emblemático porque Jesus é o Senhor e o Senhor tem servos. Mas é emblemático porque Ele escolheu se relacionar conosco não como uma mão de obra. Ele escolheu se relacionar conosco como um amigo. Você acha de fato que Deus precisa da sua mão de obra? Você acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que por um ato de vontade fez do grande vazio do nada uma complexidade do tudo, esse Deus precisa da minha mão de obra?
Você acha que um dia eu posso acordar e falar assim: Senhor, hoje eu não estou com vontade de ir lá na igreja pregar não. Aí Deus vai falar: meu Deus, que preocupação, o que será do evangelho? Não, mas Deus faz aparecer uma pedra de granito aqui que começa a pregar para você. Deus não te olha como uma mão de obra. A igreja às vezes. A igreja às vezes. A liderança religiosa às vezes. Deus não. Esse texto me ensina que é possível servir a Deus sem conhecê-lo. Para que o seu ano seja novo, além de servir, conheça Deus. Ore para Deus e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero avançar mais no teu conhecimento. Eu não quero ser um mero religioso no sentido de devoção constante naquele ambiente. Eu não quero ser um frequentador de culto. Eu quero conhecer ao Senhor. Uma das grandes preocupações que tenho é quando leio Mateus 7, a partir do verso 22. Porque quando a gente lê Mateus 7, a partir do verso 22, nós sempre pensamos nos outros. Esses dias eu estava lendo e comecei a pensar em mim. O que diz lá? Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Senhor, mas em teu nome nós curamos. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Aí Jesus diz para eles o quê? Se afastem de mim, eu não os conheço. Jesus não está dizendo assim: mentira, vocês nunca pregaram. Mentira, vocês nunca expulsaram um demônio. Mentira, vocês nunca evangelizaram. Não, Jesus não está dizendo isso. Vocês fizeram isso mesmo. Vocês pregaram, vocês expulsaram o demônio, vocês cantaram música bonita. Vocês só não me conhecem. Sempre que a gente lê esse texto, a gente pensa nos outros. Lê esse texto pensando em você. Para que o ano seja novo, mais do que servir, conheça o Senhor. Deus quer se revelar a você. Deus não te enxerga como uma mão de obra. Deus quer ser conhecido pelo seu coração. Quantos nessa manhã podem firmar um compromisso? Não precisa se manifestar. É uma pergunta para o seu coração. Quantos podem firmar um compromisso de fato lerem o livro sagrado todos os dias, buscando conhecer mais a Deus? Irmãos, o que não falta é jeito. Hoje você tem um aplicativo que você entra no seu carro, você põe lá para reproduzir o sujeito recitando a Bíblia para você. Você bota lá, Novo Testamento, começa Mateus. Já fiz isso. Daqui a Vitória vai Mateus todinho. Agora no verão vai até Lucas. É porque dá um trânsitozinho a mais, né? Um carrinho aqui, um carrinho ali, um negócio. Mas em vias normais você vai a Vitória, você vai Mateus todinho ali. O sujeito lendo, você assimilando a palavra de Deus. Vai Lucas. Sai daqui hoje e vai para Meiaípe. Você vai o Pentateuco. Vai tudinho, bota lá para tocar. Bota lá para tocar. Aplicativo, irmão. Aplicativo que vai botando os versículos lá. Não falta. Olha o que diz, o verso primeiro diz que naquele tempo as visões não eram frequentes. Hoje tá tudo tem Bíblia. No aplicativo do telefone, todo lugar tem versículo. Para que o ano seja novo, além de servir, conheça a Deus. Mas em terceiro e último lugar, repare comigo, por favor, o versículo 10. Para que o ano seja novo, saiba que não há nada melhor do que a presença de Deus. Saiba que não há nada melhor do que a presença de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Além de servir, conheça. Mas saiba que não há nada melhor
do que a presença de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aqui nós precisamos interpretar com duas premissas. Primeira delas, Samuel entendeu o recado de Eli, Samuel se submeteu ao ensinamento de Eli, e ele já sabe que agora, quando a voz aparecer, não é para ele ir atrás do Eli, é para ele responder: fala, porque o teu servo ouve. Primeira coisa. Segunda coisa, o texto é claro em informar, eu queria que você grifasse essa expressão: chamou como das outras vezes. Chamou como das outras vezes. Por que o texto diz isso? Porque Deus não mudou a entonação de voz. Quem fala alto é pastor, quem grita é pastor, quem é enfático é pastor. Deus não altera o seu tom de voz. Deus não precisa de retórica, Deus não precisa de oratória. Diz o texto que ele falou como das outras vezes, igualzinho. Samuel, Samuel, o mesmo tom, o mesmo jeito. Não foi Deus que mudou, Samuel evoluiu. Não foi Deus que mudou, Samuel mudou. Em outras palavras, irmãos, todo ano, janeiro é a mesma coisa. Nós estamos aqui já há muito tempo reunidos como crentes. Essa igreja já tem 66 anos de organizada. Deus não mudou, Deus continua falando. Agora, nós podemos mudar. A maioria das nossas orações são terceirizadoras de responsabilidade. Nós olhamos para Deus e começamos: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa o meu ambiente de trabalho. E parece que isso nos exclui da equação, que Deus vai abençoar a sua família, mas você pode continuar tendo o mesmo temperamento. Deus vai abençoar a sua família, mas você pode continuar desonrando o seu casamento. Deus vai abençoar a sua família, mas você pode continuar dentro de um bar. Deus vai abençoar a sua família, mas você pode continuar gastando mais do que ganha. Porque não é essa oração? Deus abençoa a minha família, então Deus vai abençoar a minha família. Eu posso continuar bebendo, eu posso continuar olhando para uma mulher que não é a minha, eu posso continuar gastando mais do que ganho. Estou pedindo para Deus abençoar. Mas não é só a bênção que vem do alto. A bênção que vem do alto precisa me mudar. A bênção que vem do alto precisa começar a controlar os meus impulsos. A bênção que vem do alto precisa modificar a direção da minha mente. Porque nós não podemos terceirizar para Deus responsabilidades que são nossas. Tem um teólogo antigo que dizia o seguinte: descanse como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Descanse como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Em outras palavras, um meio termo entre descansar no Senhor e saber da sua responsabilidade para com a vida. Porque senão nós vamos assumir uma posição de que descansar em Deus é acordar meio-dia e esperar que a mão de Deus venha pagar o nosso talão de luz. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontre trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E disse Jesus: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que 2026 seja um ano de muito trabalho para você, de muita oportunidade para você. Que Deus vá desbloqueando tudo aquilo que te paralisou. Ao contrário do que muita gente pensa, quem criou o trabalho não foi o diabo, foi Deus. O trabalho não foi consequência da queda. Porque o homem pecou, agora tem que trabalhar do suor do rosto. Não, de fato tem que trabalhar do suor do rosto. Mas o homem já trabalhava antes de Gênesis 3. O homem já trabalhava antes da queda. Trabalho dignifica.
Tem igreja que faz muito sucesso fazendo exorcismo de demônio na TV. Exorciza o demônio, entrevista o demônio. Ei, demônio. Ô, pastor, eu tenho medo do senhor, porque o senhor é um homem de Deus. Parece até combinado, né? Demônio elogiando o pastor na frente da igreja. Quem é esse, né? Que até o demônio respeita. Então sai. Aí sai o demônio, aquela coisa toda. A gente tinha que fazer exorcismo de preguiça. Isso é uma coisa boa para exorcizar na vida dos outros. Sai preguiça em nome de Jesus. E sabe, no final do culto, vem os pastores aqui, façam uma fila. A pessoa, não, hoje eu não vou levantar não. Deixa para outro dia. Não, sair essa mentalidade limitada. Sair essa preguiça. Quem está mudando aqui não é Deus no jeito de falar. Quem está mudando aqui é o Samuel. Nós estamos em constante aprimoramento, meu irmão. Esse ano, você, meu amado irmão, precisa ser um marido melhor. Não é porque o calendário virou, não. É porque cada dia nós precisamos estar em constante aprimoramento. A senhora, minha irmã, precisa ser uma esposa melhor. Não é porque virou o calendário que a senhora tem que ser uma esposa melhor, não. É porque todo dia que Deus permite para a senhora ter vida, é para ser melhor. Para ser melhor. As crises conjugais, as crises familiares são democráticas. Homem dá problema e mulher dá problema. As igrejas, tem dados específicos aqui, tem pesquisa. As igrejas têm proporcionalmente mais mulheres do que homens. Ok? Então é mais confortável para nós, os pregadores, ir para cima dos maridos. Claro. O pastor vai aposentar na igreja, a mulherada fica toda feliz. Nunca esqueço, um tempo atrás eu estava pregando contra o adultério. Eu falei, vigia quem você põe dentro do seu carro. Vigia sua rede social. Se a pessoa está lá, foto de biquíni, pare de seguir. Vigie os seus olhos. Vigie, seja fiel. Rapaz, foi uma fila ali atrás, pastor, Deus falou hoje. Que palavra, pastor. Olha, faz tempo que, pastor, o senhor estava no óleo. Eu falei, Porque assim, mas aqui, irmãos, com todo respeito, Provérbios fala da tal da mulher rixosa. Tem mulher que não é fácil, não. Tem homem que é terrível. Tem mulher também. Nenhum casamento acaba por culpa de um só. Pessoal que fez aqui 50 anos de casado, 40, me confirma aqui, você já viu algum casamento acabar por culpa de um só? Isso não existe, gente. A senhora pode ser uma esposa melhor. O senhor pode ser um esposo melhor. Hoje Deus não está falando tanto assim, porque Deus fala quando quer, né? Deus... Não é assim também que Deus sai falando, não é? Mas a senhora pode ser melhor também, irmã. A senhora pode descomplicar mais ao invés de complicar. E o senhor também, seu moço. O senhor não é fácil, não. Agradeça a Deus que tem essa senhora aí para te amar. O que está acontecendo aqui, irmãos, para concluir? Então, a primeira expressão que eu pedi que vocês grifassem no verso 10 foi: chamou como das outras vezes. Não é Deus que mudou, quem está mudando é Samuel. Agora, tem um detalhe precioso, e aqui eu encerro. O Ministério de Louvor pode até se aproximar. A expressão é: e ali esteve. Então veio o Senhor, e ali
esteve. Essa é a 4ª vez que Deus chama o Samuel. Primeira vez, Samuel, Samuel, ele não entendeu. Segunda vez, Samuel, Samuel, ele não entendeu. Terceira vez, Samuel, Samuel, ele não entendeu. Na 4ª ele entendeu. Só que Deus não alterou o tom de voz, Deus não mudou a forma de falar. Qual é a diferença da 4ª vez das outras 3? É que diz a Bíblia que na 4ª Deus esteve ali. Grife essa expressão. E ali esteve. Na primeira vez Deus chamou de longe, Samuel, Samuel. Na segunda vez Deus chamou de longe, Samuel, Samuel. Na terceira vez Deus chamou de longe, Samuel, Samuel. Na 4ª vez diz o texto que Deus foi lá. Aí quando Deus foi lá, aí não tem como, irmão. Você pode até ter dificuldade para discernir a voz de Deus. Você pode até ter dificuldade para discernir se o pastor está pregando como uma direção do Espírito ou se o pastor está mandando indireta. Você pode até ter dificuldade para discernir o sermão do homem pastor, a homilia do padre. Você pode ter dificuldade para discernir a voz de Deus. Agora, a presença de Deus não dá para ser imparcial. Da presença de Deus ninguém sai ileso. Da presença manifesta de Deus, ninguém consegue escapar. Deus fala, tem gente que não ouve. Deus fala, tem gente que ouve e não quer obedecer. Você pode usar esse púlpito aqui para pregar a palavra. Você pode usar esse púlpito aqui para mandar recado. Cada um vai prestar a sua conta para Deus. Agora, fato é que Deus fala e falou. Teve gente que ouviu, teve gente que não ouviu. Agora, quando Deus ali esteve, quando Deus se faz presente, eu quero afirmar para vocês, não tem como resistir. Para que o ano seja novo, saiba que não há nada melhor, não há nada mais singular, não há nada mais perceptível, não há nada mais capaz de mudar a vida de alguém que não seja a presença de Deus. E Deus ali esteve, e Samuel entende, fala porque o teu servo ouve. A minha oração é que Deus se faça presente em todos os dias da sua vida. A minha oração é que Deus manifeste a presença dele em você. A minha oração, para que o ano seja novo, que você aprenda a ouvir a voz de Deus, que você além de servir, conheça, mas que você saiba que não há nada melhor do que a presença de Deus. Que haja a presença de Deus na sua cama, que haja a presença de Deus no seu quarto, que haja a presença de Deus na sua casa, que haja a presença de Deus no seu escritório, que haja a presença de Deus nas suas idas na consulta médica, que haja a presença de Deus na sua entrada e na sua saída, que haja a presença de Deus na hora das decisões mais difíceis que você haverá de tomar este ano, que haja a presença de Deus todos os dias, que não te falte a presença de Deus. Feche os seus olhos comigo. E você já se posicione em pé, por gentileza. Os diáconos vão se aproximando. E nós vamos orar, pedindo que Deus não permita que sejamos alheios à presença dEle. Pedindo que Deus sopre sobre nós nessa manhã uma bênção especial. Pedindo que o Senhor aplique a palavra dEle no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra no nosso coração. Que não seja mais um sermão, mais um discurso, mas que assim como o Senhor esteve com Samuel, o Senhor também esteja conosco. O Senhor Jesus nos prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias. E nós pedimos que em 2026
o Senhor esteja conosco nas decisões que vamos tomar. Muitas vezes nesse ano, Senhor, haverá diante de nós algumas alternativas. Manifeste a Tua presença na alternativa certa. Muitas vezes esse ano estarão diante de nós vários caminhos. Manifesta a Tua presença no caminho certo que devemos seguir. Muitas vezes esse ano, Senhor, nós vamos chorar, mas que no dia do choro esteja ali a Tua presença. Muitas vezes nesse ano nós iremos sorrir, que no dia da alegria o Senhor não nos permita esquecer do Senhor, mas esteja ali conosco a Tua presença. Precisamos de Ti, não somos nada sem Ti. Nos ajude a Te conhecer melhor. Que 2026 seja um ano da Tua voz, do Teu conhecimento e da Tua presença. Ah, como nós somos pequenos, falhos e errantes, e como o Senhor é misericordioso, forte, justo e bom. Completa a Tua obra em nós, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em pé como você está, meu irmão. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Enquanto adoramos o nome do Senhor, você se prepara para estarmos à mesa com Ele. Participam todos que foram batizados numa igreja bíblica, cristã, evangélica, e que estão em comunhão com Deus e com o seu próximo, e que entendem que estar à mesa com o Senhor é um privilégio não de quem é perfeito, mas de quem foi salvo.